Muito bom dia a todos os colegas. Eu queria gravar esse áudio de improviso muito rapidamente, tão simplesmente para tentar explicar um pouco a situação de Estevão, o porquê que ele chegou a essa situação, o porquê que Estevão, às vésperas da Copa do Mundo, se encontra numa situação dramática de ter sofrido a segunda lesão seguida e está correndo gravemente o risco de perder a Copa do Mundo, quando ele, no momento, havia se tornado o principal jogador da seleção brasileira. Eu vou tentar resumir de maneira muito simples essa situação, que não é uma situação inédita, muito pelo contrário, é uma situação que já vem se caracterizando no futebol brasileiro há muito tempo. É a situação seguinte. Essa situação de Estevão, ela é tão simplesmente fruto da contínua deterioração do futebol brasileiro provocada pelo mercado financeiro, que especula valores sobre os jogadores e os vende como que num tráfico de escravos, entendeu? Só que no modelo inverso, né? Antes traziam os escravos da África para cá, agora eles levam os escravos do futebol para a Europa, como o ouro, como faziam com o ouro e com a cana-de-açúcar e por aí em diante. O que quer dizer, as riquezas do Brasil vão para o exterior, mais precisamente para a Europa e os Estados Unidos. Então o que quer dizer? Vou fazer aqui alusão a um caso muito simples. Um dos principais jogadores do Brasil nas últimas décadas, para quem não se lembra, né, se chamou Keirson. Keirson foi um jogador, um talento, que foi revelado pelo Coritiba, e do Coritiba ele foi para o Palmeiras. Tanto no Coritiba ele foi um sucesso, como no Palmeiras ele foi um sucesso ainda maior, porque ele se tornou artilheiro do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão. Se eu não me engano, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da segunda divisão pelo Coritiba, se eu não me engano, eu não só olhando isso. E pelo Palmeiras ele se tornou artilheiro do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Então o que quer dizer? Ele era um talento, era um menino novo, um talento fenomenal, veloz, tudinho, driblava muito bem, finalizava muito bem, finalizava com um chute rasteiro, assim, com muita, ele não era muito de chute forte, ele era um chute mais rasteiro, assim, mais a meia altura. Então o que quer dizer? Resumindo o caso, Keirson era um talento fenomenal. E daí que os empresários do futebol cresceram os olhos em cima dele, viram que ele podia dar muito dinheiro, né, em transações financeiras, né, vendido como um produto, e fizeram ali a cabeça dele, né, manipularam a cabeça dele para que ele aceitasse ser vendido. O que foi uma coisa ingênua, né, de se imaginar que ele fosse ser vendido para a Europa e continuar o mesmo estrelato que ele estava, o mesmo brilho que ele estava tendo aqui no Brasil. Acontece que ele foi vendido e enquanto aqui no Brasil todo mundo esperava que ele fosse se tornar a nova estrela da Europa, né, após Ronaldinho Gaúcho, que foi aquela época ali após Ronaldinho Gaúcho, Keirson simplesmente entrou no inferno astral, né, de sucessivas lesões, e acabou que, e não sendo colocado para jogar, se tornou terceiro reserva, como agora acontece com o Estevão, se tornou terceiro reserva ou nem era selecionado para a lista, né, nem entrava na lista dos jogos, ficou ali amargando, entrou em depressão. Depois ele foi transferido para o Benfica, se eu não me engano. No Benfica ele também teve uma outra lesão, se eu não me engano. E acontece que dentro de poucos anos Keirson encerrou a carreira no futebol.
Além dele, eu poderia citar vários outros jogadores. Só que o caso mais emblemático, mais conhecido, foi esse de Keirson. Além de Estevão agora. O que eu quero dizer com isso é uma coisa muito simples. O que acontece é o seguinte. O jogador brasileiro, quando ele sai do Brasil, hoje em dia, ele não sai como uma estrela. Isso é o que a imprensa, né, quer criar. De que ele sai como uma estrela. Aí o que é que a imprensa faz? A imprensa pega alguns recortes de revistas, lá de sites lá da Europa, lá, aquele da Espanha, né? Aquele é muito um da Espanha, um site lá da Inglaterra, pega uns sites assim de página esportiva e diz que aquele jogador já está sendo vislumbrado na Europa como um futuro talento, um futuro... Tudo isso faz parte do mercado, da especulação financeira, né? Da especulação em torno do jogador. Né? Tudo isso faz parte da criação de uma fantasia, de uma coisa, né? Para povoar o imaginário das pessoas. E sobrevalorizar aquele jogador, aquele momento. E criar aquela ficção, né? De que o jogador vai chegar lá e vai arrebentar e vai ser o... Quando o jogador é transferido para a Europa, a Europa... ela destrói o futebol brasileiro. O papel da Europa no mercado do futebol é destruir o futebol desses países. Primeiro porque ela suga os jogadores, né? Como sanguessuga. E segundo que quando o jogador, que é uma estrela no seu país, ele vai para lá, ele simplesmente se torna um jogador qualquer. Por quê? Porque antigamente, até nos anos 90, na época que foi o Ronaldo Fenômeno, que na época era chamado de Ronaldinho, né? Aí na época que o Ronaldinho foi para o Ronaldo Fenômeno foi para a Europa, ele, assim como Romário antes, Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, eles eram jogadores sem competição que eu digo interna, né? Eles não tinham paralelo, eles não tinham jogadores do mesmo nível, vamos dizer assim. Eles iam como estrelas, assim, certo? Mesmo que alguns tenham ido muito cedo, né? O próprio Ronaldinho Gaúcho foi muito cedo, né? Mas antes de ele ir para a Europa, ele não foi direto para um clube máximo, como o Barcelona. Ele foi para um clube menor. Se não me engano, ele foi para o PSG, o Ronaldinho Gaúcho. E o PSG naquela época era um clube muito menor, de muito menor expressão, né? O Romário foi para o PSV e o Ronaldo Fenômeno, eu não me lembro para qual clube ele foi em primeiro lugar. Se foi direto para o Barcelona, né? Enfim. Mas eu sei que esses jogadores, eles chegavam nesses clubes sem jogadores paralelos. Eles chegavam para jogar. Hoje em dia, com a intensificação imensa disparatada, né, do mercado de transferência de jogadores, quando um jogador brasileiro chega lá, ele não chega para jogar. Ele não chega como estrela, nada disso. Porque nem aqui no Brasil esse jogador se tornou estrela, nem aqui no Brasil esse jogador se tornou ídolo. Como é que ele vai se tornar ídolo lá? Se ninguém conhece, né? Então o que quer dizer? É porque a imprensa aqui, ela pega um recorte lá e mostra aqui, olha, eles estão falando lá de Estevão e não sei o quê. Mas na verdade, o povo lá, assim como... Para você ter ideia de uma coisa... Tanto é que eles acabam com os jogadores, tanto brasileiros como argentinos. O jogador, ele sai daqui e vai para lá e ele decai no desempenho. E acaba se lesionando. Por quê? Porque ele vai ser extremamente cobrado lá. Vai ser extremamente pressionado. Vai pegar banco. Como o próprio Estevão pegou banco. Entendeu? O Estevão pegou banco. Tava sem jogar. Então o que quer dizer? Isso já afeta o psicológico do jogador. E as pessoas sem entender como é que o técnico não coloca ele para jogar. Aí eu vi que disseram na internet que dentro de 1 ano e meio Estevão teve dois problemas, duas lesões no Palmeiras. E agora, dentro de 4 meses no Chelsea, ele já teve 4 lesões. Então o que quer dizer? Aumentou de peso muito. Então o que quer dizer? O que acontece quando o jogador vai para a Europa, principalmente num caso assim, muito cedo, é uma brutalidade.
É uma brutalidade, porque é um regime de engorda, vamos dizer assim, um regime de intensificação daquele jogador ali para ele ganhar peso, ganhar corpo físico, né, musculatura, e oferecer o máximo possível que ele possa oferecer do futebol dele. Se ele se lesionar, paciência. Ele vai ter vários outros jogadores para substituí-lo. E lá, o clube não está pouco se importando com quem é, quem não. Quem se importa são os torcedores, principalmente brasileiros. Mas os torcedores lá, eles não são fãs de nenhum jogador em especial. Não é como aqui, que a gente depende de um jogador para ele desempenhar bem e se tornar jogador da seleção. Ah, esse menino aí, que surgiu agora no Palmeiras, daqui a uns 2, 3 anos ele vai estar jogando pela seleção principal. Todo torcedor brasileiro pensa assim. Se empolga com um jogador que surge na base do clube, nos juniores, porque ele vislumbra ver esse mesmo jogador jogando pela seleção brasileira, seja pelas divisões de base da seleção, né, sub-17, sub-20, né, da seleção brasileira, ou da própria seleção brasileira principal. Essa é a expectativa de todo torcedor brasileiro. Só que o torcedor lá, do clube lá na Europa, ele não pensa assim. Primeiro porque o jogador não vai jogar pelo país dele. E segundo que o clube dele, o time já é composto por inúmeros imigrantes. Inúmeros jogadores imigrantes que estão lá no país dele para desempenhar uma profissão, né, de jogador de futebol. E não porque ele tem alguma identificação com aquele país em especial. Né? Até porque ele está lá sem a família fica no Brasil. Né? Uns levam o pai ou a mãe, mas enfim. Mas o que acontece? Vai Estevão vai ser só mais um. Tanto é que ele pegou banco por vários jogos. Ele pegou banco. A Europa é um moedor de jogadores. A Europa, veja o que eu estou dizendo, a Europa é um moedor de jogadores. Estevão não teve essa lesão, não foi por acaso não. Não é por esforço físico, não. Ele teve essa lesão como fruto desse processo brutal, entendeu? De venda de jogadores, né? E engorda de jogadores, forçado. Engorda que eu digo de maneira metafórica, né? Que é essa intensificação física em cima do jogador, essa cobrança física extenuante em cima do jogador. Então, a lesão que Estevão sofreu agora não foi por conta do lance em especial. Foi por conta como resultante desse processo. Né? Um processo brutal que acontece em cima do jogador, principalmente o brasileiro ou latino-americano. Né? Você vê que, por exemplo, um talento que a Argentina tem, né? Ou tinha, né? Porque agora vem se apagando, né? Vem se escanteando, sendo escanteado, é o... Eu não sei qual é o primeiro nome dele, mas o sobrenome, se eu não me engano, é Etcheverry. Esse jogador é um jogador espetacular. Esse Etcheverry. Ele foi transferido igualmente para o Chelsea também, assim como Estevão. Outro também argentino foi transferido do River para o Real Madrid, Mastantuono, uma coisa assim, Mastantuono. Então o que quer dizer? São os principais jogadores que aqueles clubes da Argentina revelam, vão para esses clubes europeus. Esse Etcheverry mesmo, nem jogando tá mais. Para você ter ideia de uma coisa, esse Etcheverry, ele foi um dos principais jogadores lá da Argentina não sei se foi sub-20, eu não lembro bem, que ele inclusive fez gol em cima do Brasil. Um jogador assim espetacular. E muito bom jogador. E foi pro Chelsea. E no Chelsea ele já sumiu. Nem na seleção argentina mais ele é convocado. Por quê? Lógico que não vai ser convocado, porque ele não tá jogando. Então o que quer dizer? A Europa, ela é um moedor de jogadores. Moeu o Keirson. Keirson ele foi moído lá na Europa. Porque quando ele estava aqui no Brasil, ele estava jogando excelentemente. Neymar foi moído na Europa. Se Neymar não tivesse ido para a Europa, ele estaria jogando até hoje. E muito bem, ele estaria jogando, o que eu quero dizer, muito bem, né, em forma excelente, né, de maneira magistral até hoje e muitos anos mais, né, porque ele estaria aqui no Brasil. Só que em tudo que ele vai para a Europa, ele sofre inúmeras lesões seguidas. E lá ele é visto como mais um. Tanto é que quando o Neymar vai para o Barcelona,
ele vai para assumir a função de assistente de Messi e não a função de principal jogador do clube, né? Ele vai para ser uma espécie de segundo jogador e depois, ou até mesmo terceiro jogador, porque depois chega Suárez, né? Luiz Suárez. Então o que quer dizer? Neymar, ele já vai para lá, ele já diminui o percentual de gols dele, né? Ele já diminui ali a participação dele em gols, o percentual de gols. Por quê? Porque ele sai do Santos como principal estrela do clube e vai para o Barcelona para ser garçom. Porque ele tem a obrigação, né, tácita e até mesmo declarada de dar o passe para Messi, que seria, em tese, o principal jogador, que, ao meu ver, é muito inferior a Neymar. Neymar é muito superior a todos eles, ao meu ver. Tanto ao Cristiano Ronaldo como ao Messi. Embora o Cristiano Ronaldo seja, como atleta, muito mais atleta do que todos eles. Isso aí nem se compara. O Cristiano Ronaldo, como atleta, não como jogador de futebol, mas como atleta, é disparado, muito superior, muito mais dedicado, muito mais atleta do que todos esses jogadores que estão aí na atualidade. Porque um homem que chegar há mais de 40 anos, 40, não sei quantos anos ele está hoje, e possuir um físico, né, impressionante como aquele, um desempenho físico impressionante, isso mostra a dedicação que ele tem ao esporte, né? Então, mas o que eu queria dizer é que o problema de Estevão não foi o lance que ele passou. O problema de Estevão foi a transferência para a Europa. Que assim como Estevão, muitos outros jogadores, assim como Endrick vem sofrendo na Europa, ele vem fazendo gols, porque é um jogador tremendo, mas vem sofrendo na Europa. Aquele menino que hoje está no Palmeiras, ele saiu do Atlético Paranaense, né? O Vitor Roque foi para a Europa e caiu de desempenho tremendamente na Europa, né? Foi tratado com desdém na Europa. O jogador brasileiro hoje, que ele vai para a Europa, ele é tratado com desdém. O Endrick, ele conseguiu se sobressair, ele conseguiu superar, porque ele agiu rápido, né? Eu vou sair do Real Madrid, porque senão não vou para a Copa do Mundo. Mas se ele não tiver, e é um jogador totalmente fora de série, é um jogador totalmente especial, o Endrick, que para mim devia ser titular da seleção brasileira. Agora, se Endrick não tivesse feito isso, de sair do Real Madrid, ele estaria amargando terceiro reserva no Real Madrid. Estaria amargando, estaria em depressão, estaria isolado, entendeu? Se sentindo um fracasso completo. E é isso o que acontece com todo jogador brasileiro que sai do Brasil muito cedo e sai como vítima do mercado financeiro que domina o futebol. Muito bem, era isso que eu queria dizer, né? Que o problema de Estevão não foi a lesão, foi a transferência para a Europa. Assim como foi o mesmo problema de Neymar e de muitos outros jogadores brasileiros. Muito obrigado a todos os colegas, uma boa semana e tudo de bom.